Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1. Já quero agradecer a Deus, pastor Claudio, mais uma vez, todos os obreiros que estão aqui, por esta maravilhosa oportunidade. Sempre é bom agradecer, irmãos, pois falar da palavra de Deus é muito bom. Nós somos edificados pela palavra, e não só somos edificados, corrigidos, confortados, instruídos, mas temos também a oportunidade de compartilhar tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração através da palavra de Deus. Josué capítulo 1, acredito que os irmãos tenham achados. Nós faremos a leitura de apenas um versículo, versículo 9. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Os irmãos podem estar se assentando, em nome de Jesus. Meus irmãos, texto bastante conhecido da igreja, assim acredito que todos os irmãos conhecem esta passagem de Josué e o início deste livro, que na verdade tem um início maravilhoso. Na verdade, nós iremos falar um pouco sobre a pessoa de Josué e sobre como nós chegamos nesse capítulo 1 aqui. É de conhecimento dos irmãos que o capítulo 1, na verdade, Josué é uma continuação de Deuteronômio. Os irmãos lerem o último capítulo de Deuteronômio, o capítulo 34, os irmãos vão ver que, na verdade, Josué ele dá uma sucessão pós-Pentateuco na história do povo de Deus de Israel. Então nós vamos nos situar aqui onde nós estamos para que nós possamos dar a introdução dessa palavra. O título desta mensagem, o tema para esta mensagem, apenas para nós entendermos onde nós vamos nos posicionar nesta passagem, chama-se O Deserto e o Tempo de Deus. Então nós estamos no início do livro de Josué, mas na verdade o versículo que nós lemos já é o final daquilo que eu tenho para falar para os irmãos, de acordo com o que o Espírito Santo falou no meu coração. Mas nós vamos entender como nós chegamos até então o versículo 9. A princípio nós podemos falar um pouco então sobre deserto, para nós entendermos a situação em que Josué está aqui no capítulo 1. Deserto, nós falamos e citamos bastante acerca de deserto, ficou um termo um pouco comum nos nossos dias, mas faz relação ou indica algo árido, ou um local árido em que não há recursos a se encontrar, ou que é um local em que há poucos recursos ou escasso de recursos. Então essa é a conotação, vamos dizer assim, primordial acerca da palavra deserto, mas nós adotamos um pouco da palavra no seu sentido espiritual, poderíamos dizer assim. Se tornou comum falar sobre deserto quando a gente está passando por alguma aflição, por alguma situação de desavença nas nossas vidas. Nós falamos que estamos passando por um deserto. Eu estou vivendo um deserto, a minha vida está num deserto, estou vivendo um deserto e Deus me colocou no deserto para me provar. Então se tornou um termo um pouco comum nos nossos dias acerca de deserto, e não somente comum acerca da palavra deserto, mas durante todo o decorrer da Bíblia nós temos essas duas ideias sendo exploradas. Tanto o deserto literal, ou seja, um homem, uma pessoa de Deus, uma mulher, vivendo uma situação de deserto literal, onde ele está num local literal, um local físico de escassez de recursos. E temos também a questão usada na palavra de Deus acerca de deserto espiritual, que é quando alguém está passando por uma situação, e muitas das vezes, ou na sua totalidade, todas as vezes que o homem de Deus é levado ao deserto, ele é tratado tanto fisicamente como também espiritualmente. Então esse termo deserto, nós estamos bastante situados com ele. Nós vamos ver Moisés passando pelo deserto de Deus, assim poderíamos dizer, ou preparando para libertar o povo de Israel. Nós vamos ver que Noé também passou por uma situação de deserto, mas não uma situação de deserto tão física, mas de um preparar de Deus para que ele pudesse cumprir a sua palavra. Abraão também passou por esse deserto. Davi passou por um deserto tanto espiritual como também um deserto físico, quando estava ali em fuga, quando Saul estava perseguindo. Paulo também passou acerca deste deserto.
tanto físico quanto espiritual. O próprio Jesus também, nós conhecemos muito essa passagem, passou também por esse deserto literal e também por esse deserto espiritual, assim nós poderíamos dizer. Então nós já sabemos que deserto fala, quando nós situamos na Bíblia, de que muitas das vezes Deus usa este ambiente, seja ele físico ou espiritual, para cumprir os seus propósitos, para trabalhar na vida de alguém, do seu povo, ou de alguma situação, para que os planos de Deus possam ser concretizados na nossa vida. Então, acerca do deserto, nós entendemos esta colocação, de que deserto, seja ele físico ou espiritual, é um local que Deus prepara, um local que Deus usa para cumprir os seus propósitos, ou para nos levar a enxergar os seus propósitos através desse deserto. Vamos lá, irmãos, qual que é o cenário aqui de Josué 1 para nós entendermos onde que nós estamos? Após a peregrinação no deserto e todo aquele acontecimento, irmãos, tem total conhecimento de que aconteceu ali a partir do livro de Êxodo, após a morte de José, que Israel cresceu no Egito, se tornou um povo escravo, e Deus chama Moisés para libertar o seu povo. Não vamos ficar muito situados nessa passagem, mas é apenas para os irmãos se localizarem. Então, agora ao libertar o povo, e Moisés passar com esse povo pelo mar, atravessar o deserto, cumprir ali os mandamentos, entregar a lei, e o povo passa por 40 anos no deserto. Então Moisés morre sem com que o povo tivesse conquistado a promessa que Deus havia feito a Moisés, de que o povo conquistaria a terra que Deus prometeu lá há muito tempo antes a Abraão. Então essa promessa ela precisaria ainda ser cumprida, mas agora não mais na pessoa de Moisés, pois Moisés havia morrido. E é este o texto que nós iniciamos no livro de Josué. Então o cenário é esse. E passando a entender um pouco sobre a pessoa de Josué, nós vamos entender que não só Josué, mas todo o povo de Israel passou um período de 30 dias, ou um mês assim, de luto, acerca da morte de Moisés. Porque nós entendemos a pessoa que Moisés foi. O próprio livro de Deuteronômio vai dizer que nenhum profeta se levantou assim como Moisés havia se levantado. O final do livro de Deuteronômio 34 vai dizer sobre isso. Não dizendo acerca da pessoa de Moisés como alguém singular, alguém diferente daqueles que haviam vindo antes dele. Então, quando nós entendemos quem era a pessoa de Moisés e o que ele representava e representou ainda e representa para o povo de Israel, nós vamos entender este momento de luto que Israel está passando. E não só Israel, mas também alguém como Josué, que eu poderia dizer que era o homem mais próximo que tínhamos ali da pessoa de Moisés. Josué, ele era o aprendiz, ele era o braço direito, era alguém que estava ao lado de Moisés nas circunstâncias a partir ali da saída do Egito, na qual o próprio Deus disse a Moisés para que colocasse as mãos sobre a cabeça de Josué, já indicando quem seria o seu sucessor. Então Josué era alguém que estava extremamente muito próximo da pessoa de Moisés. Então era alguém que estava sofrendo com esse luto. E cabe a nós entender a tamanha missão que foi entregue a Moisés, de que era cumprir a promessa que Deus havia feito, e não só cumprir essa promessa, mas guiar o povo que, quando nós lemos o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, nós vamos ver que era um povo de difícil serviço, um povo duro, um povo em que muitas vezes Moisés e Arão teve que prostrar com o rosto no chão e clamar para que Deus não matasse esse povo, não exterminasse esse povo, porque era um povo difícil de servir, era um povo que tinha uma dificuldade extrema de se domar. Este era o povo que Moisés estava apacentando ali pelo deserto, atravessando este povo pelo deserto para cumprir a promessa. E agora Moisés morreu, ou seja, o líder escolhido por Deus, levantado com mão forte, e que Deus operou em tantos sinais, maravilhas e prodígios, agora morre, e o povo agora precisa de um líder, precisa de alguém para cumprir essa missão. E aí tu já pergunta, quem vai cumprir essa missão? Já sabemos de antemão que o povo viu Moisés entregando a autoridade que havia sobre a vida dele na vida de Josué. Mas aí surge a pergunta também para Josué. Tamanha missão nós temos que entender que Josué estava nas suas mãos. Eu pergunto a cada um de nós, quem aqui teria uma certa autoridade, ou até mesmo uma certa de olhar para si mesmo e dizer, eu poderia estar no lugar de Josué? Nós que estamos aqui em si, quem poderia de nós dizer, eu poderia estar no lugar de Josué, ser o sucessor de Moisés, para cumprir a promessa
promessa de Deus na vida do povo de Israel. Uma tarefa difícil. Então surgiu essa pergunta: quem vai assumir? Josué iria assumir. Então Josué agora ele encontra esta função, esta incumbência nas suas mãos, ser o sucessor daquele que não havia nenhum homem que poderia se comparar acerca da singularidade de intimidade com Deus. Certo é que é bom demais quando algo está ruim, quando algo está horrível, e nós chegamos para consertar, porque tudo que nós fizermos de positivo vai ser bem visto, tudo que nós fizermos de positivo vai ser aplaudido. Difícil é você pegar algo que já está muito bom, alguém com nível de intimidade, assim como Moisés tinha com Deus, e agora você ser o sucessor dessa pessoa. Você tem que fazer ou continuar aquela obra maravilhosa que Deus havia começado através da vida de Moisés, que era cumprir a promessa do povo tomar posse da terra de Canaã. Então esse era o cenário que Josué se encontrava. Mas quando nós falamos acerca do título ou do tema dessa mensagem, Deserto e o Tempo de Deus, nós vamos entender que nós muitas das vezes lemos Josué 1 em aniversários, em passagens que nós queremos consolar as pessoas, quando na verdade esse texto é totalmente o contrário disso. Na verdade, o que está acontecendo aqui em Josué 1 é um grande peso, uma grande responsabilidade sobre a vida de Josué. Cabe a nós entender sim que tem algo positivo e maravilhoso, que é o Senhor falando o que seria com Josué. Mas o contexto em que Josué está não é um contexto de alegria e de aplausos, não. Na verdade, é um contexto totalmente o contrário disso. É um contexto de peso, um contexto de responsabilidade, um contexto de luto. Um contexto em que Josué agora está olhando para Israel. Ele olha para si mesmo e diz: eu fui o escolhido, eu fui alguém que está agora de frente deste povo, e cabe a minha missão de tomar posse da terra de Canaã. Esse é o contexto de Josué. Mas agora nós entramos no porquê do deserto. Nós vamos entender que a Bíblia vai dizer que cerca de 600 mil homens, alguns vão dizer mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas no total, tratando de famílias, homens, mulheres, crianças. Mas vamos entender que da idade acima dos 20 anos, acerca do censo que foi feito, apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Então nós já entendemos que havia uma singularidade na vida de Josué. Mas nós temos que entender que houve um processo na vida de Josué para que ele chegasse até aqui o capítulo 1 do livro de Josué. Houve um deserto em que Josué teve que passar, e cabe a nós entender que esse deserto foi um deserto tanto espiritual quanto um deserto literalmente físico. Nós sabemos a trajetória do povo de Israel. Então nós temos que entender que Josué ele viu tudo o que aconteceu, desde a escravidão até a entrada do povo na terra prometida e tomar posse da terra. Josué ele estava e ele viu a opressão de Faraó. Josué ele viu as crianças sendo mortas, mas Deus com mão forte protegendo o seu povo. Josué ele viu as 10 pragas. Josué ele celebrou a primeira Páscoa. Josué ele viu Deus com mão forte libertando o povo do Egito. E que nós começamos a entender então o porquê que Josué poderia ocupar essa posição. Mas o porquê que foi necessário Deus primeiramente se revelar a Josué aqui no capítulo 1, para que depois Josué entendesse o porquê que ele passou pelo deserto primeiro. E que nós já entendemos que nós queremos ler esse texto e declarar vitória sobre as nossas vidas e dizer: o Senhor será comigo, o Senhor será com mão forte, não temas, não se desanimes. Mas nós não entendemos que este versículo está sendo aplicado depois que Josué passou pelo processo, depois que Josué entendeu o propósito de Deus. Então, para que nós possamos ler este versículo e tomar posse dele para nós, é necessário nós entendermos quem é a pessoa de Josué aqui no capítulo 1, que é alguém totalmente daquele Josué que saiu lá do Egito. Por quê? Porque foi forjado, porque foi trabalhado por Deus no deserto, para que depois os planos de Deus pudessem se cumprir na sua vida. Nós vamos entender que desde lá da passagem do mar, Josué agora já começa a se destacar, a ser alguém diferente daqueles que estavam ali, daquela multidão de 600 mil homens, fora as famílias.
nós vamos entender que aquela batalha que Josué, aquela batalha que nós sabemos que Moisés cansou os seus braços, e que precisou ter os seus braços suspendidos ali para que Israel vencesse a batalha, quem estava na frente da guerra e com a espada na mão, à frente do povo, era Josué. Então, primeiramente, nós já entendemos que o deserto, ele começa a separar os covardes daqueles que verdadeiramente querem batalhar. E olha só, Josué estava lá com a espada na mão, à frente do povo de Deus. Então nós já entendemos que Josué não era alguém comum, Josué era alguém corajoso, ou que no mínimo se deixava ser guiado por Deus e guiado pela autoridade que havia sido entregue acima dele, que era Moisés, para ser obediente e cumprir os propósitos de Deus. E não bastando isso, nós vamos entender também que foi Josué que subiu com Moisés ao monte quando a lei foi entregue, na qual subiram 70, mas subiu apenas Josué e Moisés. Josué ficou aguardando ali aquele período de tempo. Nós vamos ver o bezerro de ouro sendo construído e aquela idolatria terrível ali na vida do povo de Israel. Josué estava lá com Moisés. Josué subiu para que ele pudesse ali guardar e esperar até que o momento em que Deus entregasse a lei e Moisés voltasse. Então Josué era alguém também que tinha intimidade, tinha entendido o propósito de Deus na vida de Moisés e aquilo que Deus tinha para fazer com o povo de Israel. Então, além do deserto mostrar e peneirar aqueles que verdadeiramente são corajosos, o deserto também serve para mostrar quem verdadeiramente está servindo a Deus, ou quem na verdade ainda não se desprendeu do Egito. Porque na verdade o povo estava lá embaixo e disse: Moisés nos abandonou, Moisés pode até ter morrido, vamos levantar um Deus e este vai ser o Deus que nos libertou do Egito. Ou seja, aquela multidão enorme havia sido libertada do Egito, mas o seu coração ainda estava enraizado no Egito. Mas Josué estava aos pés do monte, aguardando Moisés voltar. Onde Josué vai aparecer novamente? Os 10 espias que são incumbidos de ir até a terra de Canaã para identificar aquela terra, mapear aquela terra, entender daquilo que havia na terra, daquilo que estava plantado, dos moradores. E nós vamos entender que ao voltar daquele período ali, que eles vão ali espiar aquela terra, 8 homens vão voltar com uma notícia ruim. Eles vão voltar com, na verdade, uma notícia de desespero para o povo de Israel. Olha só, irmãos, nós estamos falando de 10 homens que eles viram o mar ser aberto, eles viram a coluna de fogo, eles viram a nuvem de Deus os cobrindo, eles viram as águas amargas sendo transformadas em águas potáveis, eles viram o maná, eles viram as codornizes, eles viram manifestada a glória de Deus, mas que agora, ao ver a promessa que Deus fez, está dizendo: Deus não conseguirá cumprir essa promessa. O povo lá é muito grande, somos como gafanhotos a visão deste povo. O que essa passagem está nos dizendo? Nós temos que entender que no meio da multidão terão pessoas que vão ver, vão viver, vão experimentar, vão contemplar os milagres e os prodígios de Deus, mas que na verdade o seu coração não será um coração transformado, a sua confiança não estará totalmente enraizada no Senhor. E foi isso que esse povo fez. E quando nós vemos o texto, nós vamos ver que na verdade esse povo morreu com uma praga terrível. Somente Josué e Caleb sobreviveram, porque Deus estava honrando esses 2 homens na frente do povo, porque eles eram fiéis a Deus. Eles estavam em fidelidade no propósito na qual Deus havia entregado. Então nós já entendemos que Josué era alguém singular, era alguém diferente. Nós entendemos como Deus trabalhou na vida de Josué através do deserto. Nós temos que entender que foi ali que Josué deixou de ser um menino, não um menino na idade, mas espiritualmente falando, e se tornou um homem maduro. Não naquilo que se condiz com a idade, não. Estou falando no ser espiritual, a vida espiritual.
espiritual de Josué foi forjada no deserto. Então nós já entendemos que o deserto ele serve para dois propósitos principais. O primeiro propósito é aquele que está explícito, que é Deus tentando ter intimidade com o povo e se fazendo conhecido, Deus se relacionando com o seu povo. Foi por isso que Deus fez as 10 pragas, as maravilhas que Ele fez no deserto, fez o mar abrir diante do povo, estava com o povo, deu alimento. Aquele povo ele não tinha que se preocupar com nada. A única coisa que o povo tinha que se preocupar era em ser obediente aos estatutos e às ordenanças de Deus, através do líder que Ele colocou à frente do seu povo, que era Moisés. Mas mesmo o povo vendo tudo isso acontecendo, o deserto de Deus, ele serve para peneirar e moldar aqueles que estão preparados para viver a promessa de Deus. Então este é o segundo propósito. O primeiro e o principal é Deus se fazendo conhecido nas nossas vidas. E o segundo propósito para que nós conheçamos ao nosso Deus e a nós mesmos. Porque foi no deserto que Josué começou a se conhecer. Foi no deserto que o povo de Israel começou a se conhecer. Porque diziam, somos o povo de Deus, mas de boca para fora, porque nas suas atitudes não eram o povo de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que acontecia de ruim, quando a primeira oportunidade começavam a murmurar contra o Senhor. Este era o cenário. Mesmo Deus se revelando com mão forte, o povo foi infiel a Deus, a ponto de que o povo estava apenas 40 dias da terra prometida, e o Senhor falou: Moisés, este povo não entrará na terra, vão peregrinar pelo deserto, até que caia o último corpo daqueles que saíram na idade há mais de 20 anos depois do censo que foi feito, até que caia o último corpo, este povo não entrará na minha terra, na terra que eu preparei para Israel. Então o povo vai morrer, e agora vai surgir uma nova geração, os filhos destes. E assim, agora Deus, após 40 anos, numa viagem que seria uma viagem tão rápida, porque quando o povo foi espiar a terra, eles estavam há 40 dias na terra, e por conta disso Deus falou: 40 dias o povo ficou espiando a terra, e mesmo assim eles se levantaram contra mim. Então 40 anos vão peregrinar no deserto. Então este povo vai morrer. Então agora Moisés está guiando uma nova geração após esses 40 anos. Mas até mesmo Moisés, se os irmãos lerem o texto e entenderem, vai haver uma situação em que Moisés na verdade vai desobedecer a ordem de Deus. E Moisés agora é impedido de entrar na terra. Ele vai orar a Deus e pedir, mas Deus vai dizer: olha, você pode até olhar a terra que eu prometi a Israel, mas você não entrará na terra. E antes que Moisés subisse ao monte, Deus vai dizer para Moisés para que ele colocasse a mão sobre a cabeça de Josué, para que ele recebesse o espírito de sabedoria, porque seria ele que atravessaria o povo do Jordão e tomaria a terra que Deus havia prometido. Então, é neste contexto, depois que tudo isso aconteceu, que nós entramos no livro de Josué. É agora que nós começamos a entender o que está acontecendo aqui no livro de Josué. Então vamos dar 9 versículos para nós entendermos o deserto e o tempo de Deus. Primeiro ponto, primeiro versículo: depois da morte de Moisés, servo de Jeová, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, dizendo, a Josué filho de Nun, dizendo, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. O que é isso? O tempo de Deus. O que Deus estava dizendo para Josué? Josué já havia recebido autoridade e já havia recebido a incumbência de atravessar com o povo. Deus estava dizendo: olha, Josué, chegou o meu tempo na sua vida. Por quê, irmãos? Por que é importante nós entendermos o porquê que Deus está dizendo que Moisés é morto? Porque isso aconteceu antes. O povo falou: Moisés morreu, vamos levantar o bezerro de ouro. Mas Josué estava aguardando o tempo de Deus na sua vida.
na vida de Davi. Davi já havia sido ungido, Davi já havia vencido muitas batalhas, mas Davi não ousou levantar a mão contra aquele que ainda era ungido do Senhor. Davi teve muitas oportunidades. O que nós aprendemos com essa passagem? Nós temos que aprender que depois do deserto de Deus nas nossas vidas, nós vamos falar um pouco sobre o que é o deserto de Deus nas nossas vidas. Mesmo assim, nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus para os propósitos de Deus na nossa vida. O que acontece? Que nós queremos matar Moisés antes da hora, nós queremos matar Saul antes do tempo, nós queremos usurpar aquilo que Deus nos prometeu, sim, antes do tempo de Deus nas nossas vidas. E por que Josué não ousou fazer isso, mesmo quando Moisés ainda estava em vida e ele já tinha recebido a autoridade? Porque Josué estava aguardando o tempo de Deus. E por que Josué estava aguardando o tempo de Deus? Porque Josué era alguém que havia sido moldado no deserto. Josué entendeu que há um propósito e um plano de Deus, e que é o tempo de Deus que se cumpre nos seus propósitos, e não o tempo do homem. Versículo 3: em todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe, como disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Eu acredito que era isso que Josué mais estava esperando ouvir, porque nós já falamos aqui, a incumbência, a missão que estava nas mãos de Josué era uma missão extremamente difícil de se cumprir: ser o sucessor de Moisés. Ainda mais vivendo luto, porque a esperança do povo era de que Moisés atravessaria com o povo e tomaria posse da terra, porque Moisés era o líder, Moisés era o homem escolhido por Deus para fazê-lo. Foi isso que foi prometido no Egito, de que Deus iria levar o povo com mão forte até a terra que ele havia prometido a Abraão. Mas agora isso vai acontecer, e de que Josué agora está responsável. Mas a palavra do Senhor para Josué é de que assim como ele foi com Moisés, e cabe a nós entender como Deus foi com Moisés, os milagres que Deus fez, os prodígios que Deus fez, o homem que contemplou a glória de Deus, o homem que viveu uma intimidade verdadeira com Deus. Então o que Deus estava dizendo para Josué? Olha, Josué, assim como eu guardei, assim como eu fui com mão forte, assim como eu me revelei a Moisés, assim também eu me revelarei a você. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, maravilhoso seria ouvir isso de um ser humano, de alguém nos abraçando, dizendo: olha, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu vou estar contigo, onde quer que você for. Assim como Ruth fez com a sua sogra. Isso é maravilhoso. Mas pensa ouvir isso do próprio Deus. Que maravilhoso isso, irmãos. Não te deixarei, nem te desampararei. Todo mundo quer ouvir isso, Deus. Vamos lá. Versículo 6: ser corajoso e forte, porque farás este povo herdar a terra que prometi com juramento a seus pais que lhes havia de dar. Tão somente ser corajoso e muito forte, em cuidares e fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se apartará da tua boca este livro da lei, mas meditarás nele de dia e de noite, para que cuides de fazer tudo o que nele está escrito. Então farás próspero o teu caminho e serás bem sucedido. Irmãos, para nós agora entendemos, ou pelo menos aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração através dessa passagem, nós podemos nos situar mais ou menos aqui, de acordo com aquilo que, mais ou menos não, trazendo para nós aquilo que aconteceu na vida do povo de Israel de Josué. Primeiramente, entender de que o
nós fomos tirados dele. E o que era o Egito? Era o local em que nós estávamos escravos, longe dos propósitos de Deus na nossa vida. E cabe a nós entender que cada um que nós estamos aqui, fomos libertados ou tirados deste Egito. Sim, nós fomos libertados com mãos fortes daquele que estava nos oprimindo, que era o pecado. Éramos escravos do pecado. E nós agora queremos desfrutar e viver as promessas de Deus nas nossas vidas. Assim como o povo de Israel estava fundamentado e alicerçado numa promessa de Deus de tomar posse da terra de Canaã, nós também temos uma promessa maravilhosa nos aguardando, uma promessa maravilhosa nos esperando, que é a promessa de salvação. E dentro dessa promessa de salvação, há muitas outras promessas sendo feitas, que foram feitas e que serão cumpridas em nossas vidas. Vida abundante, um corpo glorioso, vida eterna, nunca mais chorar, nunca mais sentir dor. Tudo isso está englobado dentro da promessa de salvação, na qual Deus nos manifestou através da sua graça, da sua misericórdia. Então pronto, nós temos dois pontos aqui: a saída, que éramos escravos do pecado, e nós temos agora o destino, que é a salvação através da pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos nos localizar. O que nós queremos ouvir do nosso Deus? Aquilo que nós lemos em Josué capítulo 1. Mas como foi dito aqui no início dessa mensagem, nós temos que entender que o contexto aqui não é um contexto de muito de ânimo, de alegria da parte de Josué, não. Peraí, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Vamos nos localizar. Quando nós saímos do Egito e passamos a viver agora na dependência de Deus, nós temos que entender que os processos que nós passamos é para cumprir dois propósitos de Deus na nossa vida. Primeiramente, é Deus querendo se fazer conhecido nas nossas vidas. E segundo, para que nós conheçamos ao nosso Deus e conheçamos a nós mesmos. Irmãos, o que está acontecendo com Josué aqui no capítulo 1? E o que acontece conosco? Como nós podemos nos localizar? Irmãos, nós temos que entender que o deserto ele é para moer mesmo. Qual que é a característica do deserto que nós falamos aqui no início? Local sem recurso. Para que serve o deserto de Deus nas nossas vidas? É um local em que não tem recurso nenhum. Mas para quê? Para que serve as situações que Deus nos coloca em nossas vidas, o deserto que nós passamos? Quando nós olhamos, não tem recurso nenhum. Como Josué se localizou com esse nenhum recurso? É para que nós possamos entender de que nós temos que ter total dependência do nosso Deus e não do recurso. É por isso que é deserto, é por isso que é provação, é por isso que é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Não é porque Deus nos quer ver sofrer, simplesmente por sofrer, não. E eu, meditando nessa palavra, eu estava com essa passagem há umas 2 semanas. O pastor falou que eu ia trazer a passagem, a palavra na sexta-feira. Irmãos, é fácil, ou até mesmo melhor, de se pregar algo que a gente conseguiu viver, conseguiu superar. Mas pregar sobre processo, passando pelo processo, o Espírito Santo trabalha na gente primeiro, para a gente poder pregar, vivendo aquilo que nós estamos pregando. Porque nenhum de nós pode dizer que não estou passando por nenhum processo de Deus. Se não está, olha, eu não sei qual é a salvação que você está buscando, não. Porque para viver e para alcançar a promessa de Deus nas nossas vidas, nós passaremos por muitos desertos na nossa vida. Mas para que servem os desertos? Para que servem as provações? Para que servem os ambientes que Deus nos leva e que não há nenhum recurso? É para que lá nós aprendamos a ter dependência do nosso Deus. Sabe por que nós queremos? Deus envia o recurso, Deus envia o dinheiro, Deus enche as panelas, Deus dá roupas. Mas quando Deus dá, nós aprendemos o quê? A não agradecer, nós nos tornamos ingratos. Por que nós precisamos sempre estar passando por algum deserto na vida? Para nós aprendermos a depender
depender do nosso Deus, totalmente. Aí você fala assim: Daniel, eu vou passar por muito processo. Vamos passar por muitos processos ainda. E é por isso que essa palavra, ela aperta, porque nós estamos pregando e vivendo o processo. Falamos que Deus é o recurso no deserto, mas temos que aplicar isso também, porque nós estamos passando também pelo deserto. E o que estava acontecendo aqui com Josué? Isso é maravilhoso, irmãos. Josué, ele passou pelo deserto, vamos dizer assim. Nós continuaremos passando até alcançar a promessa de Deus, que é a salvação. Então o deserto ele só acaba quando nós alcançamos a promessa de Deus. O deserto só acabou na vida de Josué quando ele iria alcançar a promessa de Deus na sua vida. Então entenda isso. Daniel, quando é que eu vou parar de chorar? Quando é que eu vou parar de sofrer? Quando é que Deus vai parar de me moer? Quando você alcançar a sua salvação e não precisar mais de passar pelo processo para conhecer o seu Deus. Aí sim o deserto acaba. Quando é que isso vai acabar? Não sei, quando nós dormirmos, quando a trombeta soar, o processo ele não acaba. Paulo vai dizer quando é que o processo acaba: quando a carreira acaba também. Guardei a fé, prossigo para o alvo, o prêmio da vocação. É aí que o nosso deserto vai acabar. Então sempre vai ter desertos. E depois do deserto, vamos nos localizar aqui em Josué 1. E depois do processo de Deus, depois que Deus nos moe, nos mostra quem Ele é, nós começamos a entender. E é um processo maravilhoso, irmãos, quando Deus nos moe no deserto e nós começamos a depender do nosso Deus e começamos a conhecer o nosso Deus. Irmãos, como é maravilhoso conhecer o nosso Deus. Quando Ele vai nos tornando maduros espiritualmente, nós começamos a deixar de ser meninos. Mas para isso acontecer é preciso passar pelo processo. E depois que o processo acaba, entra Josué 1. Como é que Josué está? Daniel, Josué foi fiel no deserto. Josué serviu a Deus no deserto. Josué não se rebelou no deserto. Josué se levantou contra aqueles que estavam contra os planos de Deus no deserto. Batalhou com mão forte. E qual é o estado em que Josué está? Deprimido, cabisbaixo, se sentindo fraco, se sentindo sozinho. Irmão, Josué 1 está descrevendo o estado em que Josué está. Entenda isso. Deus está dizendo para Josué: Josué, se levante. Josué já estava de pé e pronto. Não. Quando Deus diz Josué, se levante, é porque Josué precisava se posicionar. Então o que é isso? Josué, ser forte e corajoso. Por que Deus estava dizendo para Josué ser forte e corajoso? Porque Josué estava se sentindo fraco, se sentindo inferior. Por que Deus disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo? Porque Josué estava se sentindo inferior, se sentindo incapaz de cumprir o propósito que havia sido entregue nas suas mãos. Daniel, o que é isso? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Irmãos, depois do processo do deserto nas nossas vidas, entenda isso. Você não vai se sentir alegre, não. Você não vai se sentir feliz, não. Você não vai se sentir forte, não. O deserto é para te moer mesmo. E depois que você é moído e conhece que você depende de Deus, você começa a se sentir fraco. Por quê? Sabe o que o deserto produziu na vida de Josué? Mostrou quem Josué de fato era. Josué, você é fraco. Josué, você é falho. Josué, você é incapaz de cumprir a missão e de dar seguimento na vida e a esse ponto atravessar. Você é incapaz, Josué. Você não está de pé, Josué. Mas por que Deus falou isso? Por que Josué estava passando por esse processo? E por que nós passamos também por esse processo? Irmãos, entenda, há muitas lágrimas que nós vamos derramar ainda. Às vezes nós, depois de passar por um deserto terrível e tremendo, nós falamos assim: será que o processo acabou? Não! Tem muitas lágrimas para derramar ainda. E entenda isso, irmãos. O final do processo de Deus nas nossas vidas não é para nos deixar felizes, alegres e fortes, não. É totalmente ao contrário. E o porquê disso?
que depois do processo, depois do deserto de Deus nas nossas vidas, e quando nós estivermos moídos, cabisbaixos, nos sentindo incapaz, e eu estou dizendo depois de realmente conhecer a Deus no deserto, eu não estou falando de passar no deserto murmurando, não. Eu não estou falando de passar no deserto endurecendo o coração como o povo de Israel fez, não. Mas depois que nós conhecemos a Deus no processo em que Ele nos leva, nós vamos nos sentir insignificantes. É o contrário. E nós demoramos a entender isso, e por isso nós sofremos. Porque nós queremos passar pelo deserto e depois, nossa, como eu estou me sentindo bem. Não, como eu sou forte, como eu sou corajoso, como eu estou pronto. Josué não estava se sentindo assim, não. E o porquê disso? É para que Josué entendesse de que quando ele tomasse posse da promessa de Deus, não foi Josué que conquistou com as suas mãos, foi Deus que entregou a terra ao povo de Israel. Então sim, nós vamos alcançar as promessas de Deus. Quando nós entendemos que não é com a força do meu braço, não é porque eu sou corajoso. Josué podia falar: eu vi o mar se abrir, eu estava com Moisés, eu vi as tábuas, eu vi codornizes, eu vi maná, eu estou pronto, estou preparado. Não! Porque não é com a força do nosso braço. Sabe quando é que nós vamos aprender a conhecer a Deus no processo? É quando nós nos posicionarmos assim como Josué se posicionou, na dependência de Deus. Aí nós até vamos sofrer, até vamos chorar, até vamos passar por situações que nós vamos nos sentir desamparados. Aí sim nós podemos tomar posse de Josué capítulo 1. Aí sim nós podemos tomar posse das promessas que foram feitas também a Josué. Quando nós nos colocamos no nosso lugar. E sabe o que nós ouvimos do nosso Deus? Ser forte, ser corajoso. Eu estou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. E esta é a palavra de Deus para os irmãos da igreja desta noite. Quando nós entendermos que o que nós estamos passando é processo de Deus nas nossas vidas, e entender que nós somos fracos, somos dependentes, nós não vamos conquistar porque nós temos um carro bonito, uma roupinha bonita, não. É quando nós entendemos a nossa dependência do nosso Deus. Aí quando nós chorarmos, Ele nos consola. Quando nós cairmos, Ele nos levanta. Quando nós nos sentimos fracos, nós sabemos que tem um Deus forte nos guardando e nos protegendo. E sabe o que aconteceu com Josué a partir do capítulo 1? Leia o livro de Josué. Tomou posse da terra, cumpriu a missão que Deus entregou nas suas mãos. Mas por quê? Dependência de Deus. Então entendamos isso, irmãos, que vai haver muito choro ainda. E eu falo isso e às vezes a gente fala o contrário, né? Vai haver muito choro e a gente fala rindo. Vai haver muitos momentos que nós vamos nos sentir fracos. E por que isso é bom? Porque nós aprenderemos a depender totalmente do nosso Deus. E quando nós fazermos isso, nós vamos alcançar a promessa que nós estamos aguardando. Então, irmãos, entenda: deserto, o mover de Deus nas nossas vidas, o processo de Deus nas nossas vidas, para se fazer conhecido, para que nós conheçamos o nosso Deus e para nos conhecermos. E quando nós nos conhecemos, entendemos que somos fracos, dependentes, estamos caídos, nós não temos força com o próprio braço, mas aprendemos a depender do nosso Deus. E dependendo do nosso Deus, assim como Ele foi com Moisés, Ele também será conosco. E nós alcançaremos a promessa que nós estamos aguardando, a promessa de salvação. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.